Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna e eu sou a mãe da Angélica. E assim, eu gostaria de falar hoje sobre como foi o processo de desfraude dela. Por aqui, o processo do desfraude foi muito tranquilo, mas porque antes disso, antes de iniciar de fato o desfraude, teve uma anterioridade. Eu e o Ricardo, meu marido, a gente sempre conversou com ela sobre isso e ela via também o exemplo que é natural, os filhos em casa, eles acabam vendo os pais irem ao banheiro, ficam curiosos, enfim. E a gente sempre vai explicando tudo sobre isso. E, claro, musiquinhas que falam sobre isso. E até que ganhamos também um livro de presente que fez uma diferença enorme. Que é essa história aqui, ó. O que tem dentro da sua fralda. Esse livro, gente, ele é muito bom, uma super dica para você que está se programando para esse processo, ou então está buscando dicas. Ele é muito bom porque ele conta a história de um ratinho curioso que ele quer saber o que tem dentro das fraldas dos outros animais, dos outros amiguinhos dele. E aí, ela sempre pedia para que nós lêssemos esse livro e isso fez total diferença, que o ratinho, ele não fazia cocô na fralda, ele fazia cocô no piniquinho, enfim, uma história muito bacana, bem lúdica e bem divertida. E aí, esse incentivo do livro com as musiquinhas foi fazendo a diferença antes de iniciar esse processo todo. Então, outro fator importante que os pais, os responsáveis devem levar em consideração é o momento da criança, respeitar o tempo dela, porque acontece muito das pessoas que estão próximas julgarem, falarem, porque já tem 2 anos, ainda não está desfraldada, você já começou a tirar as fraldas, enfim. E exige, a sociedade acaba com aquela impondo, uma data para que inicie esse processo, enfim. Então, você não deve levar em consideração isso, porque cada criança tem o seu tempo e isso é muito importante, isso é para tudo na vida. Então, não adianta comparar, fazer comparações, você deve entender a criança e respeitar. E isso aconteceu por aqui. A Angélica, eu iniciei o desfraude de fato quando ela estava com 2 anos e 6 meses, agora ela está com 2 e 8. E assim, outro ponto importante, além da criança estar pronta, você tem que ter paciência, porque o desfraude não acontece assim da noite para o dia. Então, dizem por aí que o desfraude ele é dividido em 4 etapas. O primeiro é o desfraude diurno, aí o segundo é o desfraude do xixi, o terceiro é o desfraude do cocô e o quarto é o desfraude noturno. Então, assim, eu já passei por essa fase do desfraude diurno, do xixi, do cocô e ainda estamos no processo do noturno. Ela ainda não foi desfraudada do processo noturno, porque daí é uma outra história. Então, assim, nos primeiros dias, houve aqueles escapes, que é plenamente normal, até a criança assimilar, entender aquilo. Então, é importante você estar sempre perguntando, quer ir no banheiro? Vamos no banheiro, quer fazer xixi e tudo mais. Então, tudo isso é muito importante observar. Você está sempre conversando com a criança aqui em casa. Eu sempre falava assim para a Angélica, filha, quer fazer xixi, quer ir no banheiro? Até ela começar a entender aquilo e ela mesma comunicava, ela mesma avisava quando ela queria ir no banheiro. No começo, ela sempre fazia xixi na roupa e depois ela vinha toda molhada e falava assim, mamãe, eu fiz xixi. Então assim, eu ia lá, tudo bem, vamos lá no banheiro, vamos trocar de roupa. Enfim, então você tem que ter muita paciência para lidar com isso, porque realmente não é muito fácil, por isso que é importante você observar a criança e é porque ela dá os sinais necessários para isso, para que aconteça isso e você tem que estar ligado e entender, opa, é o momento agora. Aqui em casa, a Angélica começou assim, ela ficou incomodada com a fralda, quando ela fazia um xixi, a fralda nem estava cheia, ela já queria que trocasse. E aí, a minha experiência nisso tudo foi muito boa, porque a Angélica, de um tempo antes, um período antes de eu começar o desfraude, ela estava tendo muita dificuldade de fazer cocô. Ela estava com o intestino muito preguiçoso. E eu acho que se devia também por conta do medo, talvez. Mas, quando começamos o processo do desfraude aqui, melhorou muito, porque o intestino dela regulou. Eu não sei o que aconteceu, acho que ela perdeu o medo. Ela nunca teve problema com isso, mas de uns tempos acabou desenvolvendo isso e eu fiquei muito preocupada. A gente já chegou a dar medicamento, eu cuidei muito da alimentação dela e hoje em dia, graças a Deus, não tem mais esse problema, melhorou 100%, o reloginho dela tá funcionando direitinho. Nos primeiros dias, assim, eu ficava preocupada quando ia sair, eu sempre colocava a fralda dentro de casa de boa, sem fralda.
Mas na hora de sair, eu sempre, né, por precaução. Mas aí chegou um tempo que ela já não fazia mais xixi na fralda, mesmo quando estava fora. Então eu pensei, pô, opa, chegou o momento de tirar a fralda também nas saídas, porque ela segurava o xixi, gente, no máximo que ela conseguia. E ela ficava, mamãe, quer fazer xixi? Aí eu falava, filha, mas você tá de fralda, pode fazer. Ela, não, quero fazer xixi no vaso. Então eu, tudo bem, vamos lá no vaso. Então agora eu já consigo sair com ela tranquilamente, sem fralda. E tá sendo muito bom. Ela tá cada dia mais independente. Quando ela quer fazer xixi, ela chama a gente, mas ela quer abaixar a roupa dela. A gente aqui em casa usa o redutor de assento. Isso é outro fator importante. Você entender se a criança prefere o piniquinho ou o redutor, enfim. Aqui em casa, ela se adaptou muito bem aos dois, então não tem dificuldade com nenhum, então tanto faz. Nos primeiros dias, assim, eu ficava preocupada quando eu ia sair, eu sempre colocava a fralda dentro de casa de boa, sem fralda. Mas na hora de sair, eu sempre, né, por precaução. Mas aí chegou um tempo que ela já não fazia mais xixi na fralda, mesmo quando estava fora. Então eu pensei, pô, opa, chegou o momento de tirar a fralda também nas saídas, porque ela segurava o xixi, gente, no máximo que ela conseguia. E ela ficava, mamãe, quer fazer xixi? Aí eu falava, filha, mas você tá de fralda, pode fazer. Ela, não, quero fazer xixi no vaso. Então eu, tudo bem, vamos lá no vaso. Então agora eu já consigo sair com ela tranquilamente, sem fralda. E tá sendo muito bom. Ela tá cada dia mais independente. Quando ela quer fazer xixi, ela chama a gente, mas ela quer abaixar a roupa dela. A gente aqui em casa usa o redutor de assento. Isso é outro fator importante. Você entender se a criança prefere o piniquinho ou o redutor, enfim. Aqui em casa, ela se adaptou muito bem aos dois, então não tem dificuldade com nenhum, então tanto faz. Aí no começo, quando ela queria fazer xixi, ela chamava a gente e tal, e queria que a gente ficasse lá, beleza. E o cocô, ela no começo não sabia identificar ainda quando era vontade de fazer xixi ou cocô. Ela sempre ia lá e falava assim, mamãe, quero fazer xixi. Tá bom, levava ela, eu, o Ricardo. Aí chegava lá, ela ficava um tempão e falava assim, mamãe, não tô conseguindo. Aí eu conversava assim, falava, filha, será que você não quer fazer cocô? E ela ficava. Aí eu falava assim, eu vou ficar esperando aqui na porta e quando você terminar, você me chama, tá bom? Ela, não, ficava desesperada. Queria que a gente ficasse lá segurando a mão dela, tipo um apoio, sabe? E aí tudo bem, a gente super entendeu, acolheu, a gente levava uns brinquedinhos dela, algum brinquedinho que ela gostava pra ficar ali, olha, segura esse brinquedinho, vai te ajudar e tal, não precisa ficar com medo. E aí foi indo. Hoje em dia, ela já se incomoda se a gente fique no banheiro lá presente, observando ela enquanto ela tá fazendo cocô. Então ela prefere que a gente saia. Agora o xixi, tranquilo, ela não se incomoda. Até porque, né, gente, é um processo muito íntimo da pessoa. Então ela tá se descobrindo, então é importante você permitir que a criança respeite ela nesse sentido, né? Você dê a privacidade que ela queira, que ela precisa. Enfim, então o recado que eu deixo para vocês é, não se preocupem com o que estão falando. Ah, porque meu filho, porque seu filho já tem tal idade, quase 3 anos, não foi desfraldado ainda, mas porque ciclano já foi desfraldado com 1 ano e meio. Então assim, isso é uma grande bobagem, porque as pessoas, elas se incomodam com tudo, gente. Isso é um fato. Ainda mais assim, mãe de primeira viagem, no meu caso, né? Então assim, sempre vai existir os palpites alheios, mas não se incomode com isso, pesquise muito, leia muito sobre isso, porque vai te trazer segurança e você vai entender e respeitar o seu filho, entender o momento certo dele, o tempo dele. Então isso é algo assim extremamente assim importante para a vida. Então respeitar a criança, evitar comparações e conversando sempre. O diálogo é tudo, né, nesse processo. Então enfim, gente, essa foi a minha experiência, como foi aqui em casa. Então tá sendo muito tranquilo. Já pretendo iniciar o desfraude noturno, mas isso é um assunto para um outro vídeo, então fiquem aí com o meu recado, a minha experiência, se serviu de alguma coisa para você. E se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu like e também, claro, se inscrever no nosso canal e acompanhar aí novos capítulos dessas memórias, dessas experiências familiares, enfim, a nossa vivência, tá bom? É isso aí, gente. Tchau, tchau.